Boa noite, sejam todos bem-vindos para mais um encontro para os estudos dos livros de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco. Estamos estudando o livro Tramas do Destino, que é o terceiro livro da série sobre obsessão. Somos um grupo de estudantes da doutrina espírita. Estamos aqui para refletir juntos sobre os ensinamentos dos livros. Queremos agradecer a participação de todos que estão aqui conosco ao vivo, também aqueles que vão assistir depois pelo YouTube, no canal Leitura de Livros Espíritas. Toda terça-feira, o vídeo é publicado após as 21 horas. Peço agora que todos desliguem seus microfones para que possamos fazer a nossa oração inicial, pedindo que a paz de Jesus esteja conosco. Vamos elevar nosso pensamento na direção do Pai Celeste e de nosso irmão maior. Mestre Jesus, rogamos seu amparo para os propósitos de bem servir. Estamos aqui reunidos para mais um encontro de estudos sobre a doutrina espírita e o seu evangelho. Que o Senhor nos conduza para a realização dessa tarefa e que possamos estar receptivos à inspiração dos teus mensageiros, para que os ensinamentos desse livro possam iluminar nossos caminhos, facilitando assim a nossa evolução. Pedimos então, Senhor, a tua proteção e auxílio para iniciarmos as atividades da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Vamos passar para o início do capítulo. Hoje é o estudo 2. Começamos com o capítulo 1 hoje, Infortúnio Doméstico. Então, nós vamos começar com a história, né, da família que está aí, que vai passar por todas esses problemas, né, que eles vão contar no livro, né, já, lógico que é sobre obsessão, e eles vão contando a história devagarzinho. No início é um pouco, o texto é pequeno, a gente vai poder caminhar bastante. Vamos ver. Então começa dizendo, falando da Artemis, né, que é a personagem que a gente já comentou, que é aquela que veio para ajudar, né, o espírito mais evoluído veio para ajudar. Mas está falando que à medida que se passavam os anos, mais profunda se lhe fazia a dor. Apesar disso, ela mantinha os lábios cerrados a qualquer queixa ou reclamação, suportando o fardo dos sofrimentos com uma resignação somente possível aos espíritos armados de abnegação e de humildade. O rosto denotava profunda aflição, que o tempo transformara em resignação heróica, mediante a qual os que confiam integralmente em Deus se submetem aos desígnios superiores, mesmo desprovidos dos recursos para o racional entendimento das tormentosas ocorrências. Artemis de Alencar Ferguson aprendera desde cedo que a tudo a divindade provê, jamais sobrecarregando as criaturas com compadecimentos acima de suas forças. Nascida numa fazenda no interior da Bahia, recebera da genitora Adelaide, que era uma nobre entidade, as necessárias forças para a resistência contra o mal. Dona Adelaide reencarnara para a relevante tarefa de humildade ao lado de amplo grupo de pessoas simples, vinculadas à propriedade que a ela e o esposo pertencia. Então, eles deviam ser os empregados da fazenda, né? Ao lado da mãezinha, Artemis adquirira os conhecimentos para desenvolver as faculdades intelectuais, conseguindo realizar uma bem fundamentada conquista nos bons livros. Porque nessa época o pessoal não ia para a escola, né? Nunca tinha escola perto, ainda mais fazenda, então estudava em casa. Então eles vão contar lá que ela estudava em casa e conseguiu, né, e se fundamentando nos livros, e isso constituiu um amparo moral para os cometimentos futuros. Bem dotada de corpo, de mente, de alma, não se sentia abrasar pelos desequilíbrios da emotividade juvenil. Ao completar 18 anos, o matrimônio fora consertado pela família, sem qualquer reação negativa ou rebeldia sistemática. Conhecera o futuro companheiro, Rafael Duarte Ferguson, mancebo simpático de 20 anos, numa das recepções domésticas. Rafael procedia de um clã respeitável. 2 anos antes do matrimônio, em conversa com o genitor, Rafael revelou sua vocação para a carreira comercial. Tornou-se viajante comercial, graças ao espírito aventureiro de que dava mostras, a par de um caráter forte e relativamente inflexível. Embora gentil e tagarela, sabendo com facilidade reunir amigos, não poucas vezes irrompiam-lhe as lembranças inconscientes do passado, quando as obrigações se lhe tornavam penosas, denotando temperamento vigoroso e até mesmo implacável. Nessas ocasiões falava pouco, fazia-se rancoroso, com visível dificuldade para perdoar as ofensas reais ou imaginárias.
Conhecera Artemis anos antes, sem experimentar qualquer sensibilidade. O reencontro, porém, produziu-lhe profunda impressão, tornando-o apaixonado. O namoro converteu-se em matrimônio feliz após um ano. No suceder dos júbilos, porém, a jovem Artemis sentia-se assaltar com frequência por tormentosos presságios. Quando ela estava preparando o choval que eles falam, ela começou a sentir uns presságios tormentosos. Experimentava impressões angustiantes, sensações indescritíveis que lhe martelavam o espírito sensível. Mais de uma vez fora acometido de súbitos e estranhos estados de alucinação transitória que, felizmente, não deixavam sinais que pudessem preocupar a família, ainda sem condição de entender semelhante ocorrência. Assim mesmo, passou a sofrer de perturbadora neurose íntima a lhe prenunciar sofrimentos, cuja causa não lhe era permitido sequer pressupor, mas que superava através da crença em Deus e da oração. Rafael a amava, no que era correspondido. Sentiam-se estranhamente identificados, como se fossem conhecidos que se reencontravam, estabelecendo liames que, embora interrompidos, não cessavam de sustentar-se, apesar da distância no espaço e no tempo. E conheciam-se, sem dúvida, porquanto esta não seria sua primeira experiência afetiva, na programática redentora a que se propunham espiritualmente. Transcorridos os primeiros meses do consórcio matrimonial, Rafael passou a exteriorizar os tormentos íntimos que o dominavam, transformando-se, a pouco e pouco, em vigoroso verdugo da esposa submissa, que lhe experimentava as imposições entre frustrações afetivas e profundos martírios morais. Renascente de rudes responsabilidades em que fracassara no pretérito próximo, Rafael transbordavam-se-lhe as lembranças impressas nos painéis da inconsciência, tornando-o rancoroso, sem qualquer motivo e desconfiado, a ponto de sucumbir em crise de violência e mudez selvagem, a que se entregava, ante a reação passiva da esposa aturdida e inditosa. Cessados os conflitos, parecia recobrar a lucidez, retornando a gentileza e a ternura com que buscava a reabilitação, para logo depois recair nos mesmos labirintos de crueldade e insânia. Obsidiado em si mesmo, avassalado pelas reminiscências odientas do passado e instigado pelo ódio dos antigos cômpares de orgias como de agressividade, padecia a funesta subjugação transitória, cíclica, em que se arruinava emocionalmente, avançando com celeridade para um colapso nervoso. E aqui tem a observação que eles fizeram do livro Aulas Próximas, quando Kardec fala que alguns estados doentios e certas aberrações que se lançam à conta de uma causa oculta derivam do espírito do próprio indivíduo. É o que ele está falando, que ele é obsidiado em si mesmo. Quer dizer, além dos que estão ali com ele, né, os antigos cômpares, que também estão obsidiando, ele também fazia aquela a chamada auto-obsessão e arruinamento, porque tem que ter um espírito. Então, aqui, tem uma frase de Kardec que o homem não raramente é o obsessor de si mesmo. Profundamente decepcionada pelo matrimônio inditoso, Artemis refugiava-se nos deveres domésticos e na oração a que se amparava. A doce mãe de Jesus era-lhe a sublime confidente, enquanto se entregava ao Pai nos superlativos lances de agonia da provação a que se encontrava submetida. Os refúgios da prece unificadora adquiria paz e força, conseguindo, por meio do milagre da inspiração, a claridade mental para prosseguir no dever. Não se queixava, suportando o fardo dos dissabores entre as crises de ira e arrependimento a que se entregava o esposo infeliz. Um ano após o matrimônio, a genitora desencarnou, a mãe dela, Adelaide, né? Cujo golpe lhe produziu infinita mágoa moral. A angústia cravou-se-lhe na alma, fazendo-a debulhar-se em lágrimas. Orando numa noite em que supunha não suportar tantas dores e tão cruel solidão, adormeceu. Repentinamente viu-se diante da genitora, em radiosa manhã, num parque em flor, em instância feliz, desconhecida. A mãe falou-lhe: Minha filha, Jesus reuniu-nos a fim de que eu pudesse te consolar, de modo a saíres do vale da saudade e animar-te a galgares o monte das provações a que te propuseste. Não morri,
Refaço-me, depois da travessia pelo corpo denso, para a vida espiritual. Mas podemos prosseguir juntas. Não te entregues a demasiada aflição. O desespero, mesmo na dor justa, é medida de rebeldia ante os impositivos da evolução que promanam do Senhor. Asserena-te e confia. A filha, agoniada, reclinou a cabeça no regaço materno e desatou a chorar. Não suporta a decepção no lar e agora a sua ausência, mãezinha. E a mãe induziu-a a desistir da lamentação e da queixa desnecessárias, que geram azedume e avinagram os sentimentos. E a mãe continua. Embora os poucos dias em que me separei das sombras físicas, estou informada de todas as tuas agruras. No entanto, sem que o percebas, desces ao poço de inditoso suicídio indireto, por negar-te o direito da vida, em face das dores que te enjaulam no sofrimento forte. E aqui, então, a gente faz um alerta. Que a pessoa que fica mantendo e cultivando a tristeza, né, aquela a mágoa, o ressentimento, ou muita dor, muita, né, inconformação, ele coloca aqui que a gente tem que ter sempre cuidado, porque senão você vai estar praticando, na verdade, um suicídio indireto. Então, nós temos que ter cuidados com a mente, com a saúde do corpo, com a mente, com que alimentação adequada, exercícios físicos, não ingestão de elementos nocivos ou vícios, ter rotina de relaxamento para a mente, oração, trabalho do bem, isso tudo ajuda a que a pessoa possa sair desses estados, né, de pessimistas, negativos, deprimentes, deprimido, né? Então a mãe continua falando com ela. Serás mãe em breve, e é indispensável que te prepares para o sacerdócio sublime de co-criadora com nosso Pai, a fim de tentares a regularização de severos compromissos com outros espíritos aos quais te vinculas. Quando falou, anunciou a maternidade, Artemis experimentou estranha alegria. Aí a mãe continuou: não te permitas, porém, sonhar desnecessariamente. A vida, que a todos nos reserva felicidade futura, estrutura-se em contínuos testes de humildade e paciência. Constrói-se a harmonia íntima de renúncia em renúncia, passo a passo. O amor dos teus filhinhos será a luz das tuas horas, na lâmpada dos teus sacrifícios. Rafael está enfermo da alma, porém te ama como pode. Ajuda-o com teu puro e inocente amor. Faz com ele, né, através do tempo, adquirir a paz e contribui para a sua edificação pessoal, porquanto ele sofre muito nos recantos das agonias infinitas em que se debate obsesso. Não lhes queira mal, haja o que houver. Compreenderás o porquê posteriormente. Sacrifício doméstico é cruz libertadora. Os homens, sedentos de gozos, iludidos em si mesmos, simplificam soluções, separam-se do cônjuge problema e adiam compromissos, separando-se do cônjuge problema e adiando compromissos resgates. Transferem realizações, tecem complicadas malhas de fugas em que se enredam. Enquanto houver força, deve alguém porfiar no matrimônio, sem esperar reciprocidade. O perdão é decorrência do amor que não vacila, que sabe esperar, dignificar-se. Todos nos ligamos uns aos outros por deveres e situações que nos aproximam ou nos afastam. Vínculos familiares são opções evolutivas e experiências em que transitamos em forma de parentela carnal, para atingir a pureza na fraternidade espiritual que nos espera. Por isso, cônjuges difíceis, ingratos, adúlteros, agressivos, obsessos, ao invés do abandono rápido, puro e simples que mereceriam sofrer, devem nos inspirar, enfermos que são, misericórdia, tratamento e ajuda. Rafael encontra-se na posição de doente, confiado à tua vigilância e afetividade, a fim de que disponha de forças para resgatar e evoluir. Portanto, não desfaleças nos testemunhos, nem o queiras menos. A genitora desencarnada estimulou-a ainda por algum tempo, utilizando conceitos otimistas, com os quais apontava os rumos sublimes do futuro. Quando Artemis despertou, ela apresentava os sinais balsâmicos da esperança.
Então, como eu falei, o texto é pequeno, terminamos o capítulo 1, tá? Eu quero ver com vocês aí se vocês têm alguma coisa que a gente pode comentar, capítulo 1. É só esse comecinho da história, e depois a gente continua. Eu acho que a gente consegue fazer os 3 capítulos hoje, sim. O que é que vocês acharam do capítulo? Lembrando só que a Adelaide também é um nobre, ele fala que é uma nobre entidade, que é a mãe dela, né? Está ajudando ela no início, ela acaba ficando sem a mãe, mas a mãe vai continuar no plano espiritual. E a Artemis pediu, ela que pediu para poder vir, né? Que ela estava lá no plano mais superior, pediu para reencarnar, nós falamos isso no último estudo, e agora ela vai juntar com o grupo das pessoas que ela tem a ver no passado distante. Mas dá a entender que ela já tinha vamos dizer, reparado que ela tinha que reparar. Agora ela está querendo ajudar esses irmãos que fizeram parte da outra existência dela, né? No caso, aquele conto vai ser o Rafael, vai ser os 2 filhos que ela vai trazer, e ela vai estar fazendo isso para poder conseguir ajudá-lo. Mas a gente percebe que, mesmo sendo um espírito, mas já evoluído um pouco mais, né? Como é que é engraçado que ele fala aqui que ela tem sensações angustiantes e que martelavam o espírito sensível. E ela também tinha os estranhos estados de alucinação transitória. Quer dizer, na verdade, às vezes ela ficava meio perturbada. Ele fala que ela tinha uma neurose íntima para pronunciando sofrimento. Então, no fundo, a mente dela também ficava um pouco nesse desequilíbrio. Né? Tanto que aí a mãe morre, ela fica muito abalada e tudo, e a mãe tem que ir lá conversar com ela para poder lembrar ela, ó, você programou, né? Agora você veja que ele é bem doente, porque esse marido dela é uma pessoa complicada, problemática. Então, aí ela fala com ele é doente, né? Cuida dele de qualquer maneira, mesmo tá, ele já tem a obsessão com ele, só ele mesmo com uma culpa que deve ter, não sei qual é o assunto, que eu não lembro da história, nem vou, nem vou adiantar, mas ele tem lá a culpa que está entranhada no perispírito dele, né? E ele tem essa subjugação transitória, porque bota essa trajetória cíclica, porque tem hora que ele fica bom e tem hora que ele pede desculpa, daqui a pouco ele está novamente desequilibrado com essa influência desses irmãos que estão com ele, né? E aí ele fica nessa, assim, sobe e desce, faz até aquela história que fala lá que vão pedir a Jesus para poder libertar o jovem da obsessão e fala que ele fica no fogo e na água, que seria isso, né? Tem hora que ele está calmo e tem hora que ele está nervoso. É a mesma coisa. Então, Parece assim, aquelas pessoas, esse. aquelas alcoólatras, né? Que estão, quando estão Ah, dominados por bebida, né? Fazem N coisas. E depois, quando passa aquilo, ficam envergonhados e se desesperam pedindo perdão, né? é isso Parece, mesmo. é uma comparação isso, né? Muito complicado, né? Essa sensação de essa obsessão deve ser muito estranha. É, Não e li o ele. livro todo, não sei Mas é dizer. um, é um dos sintomas, né? A gente, quando percebe pessoas que têm essas. Isso aí é mais o trabalho do psicólogo, né? Que também perceba. Pessoas que têm esses rompantes de raiva, daqui a pouco, é bipolar. A gente já sabe que transtorno psiquiátrico, transtorno psicológico, todos têm uma obsessão, né? Então, sempre com uma história antiga na consciência. Então, é por isso mesmo, porque tem um momento que a pessoa está ali com ela mesmo, daqui a pouco ela, e aí se sente, puxa, culpada, tratei mal fulano, aí daqui a pouco está de novo tratando mal, porque são as influências, os nossos irmãos que ficam perturbando a pessoa, ela acaba indo, dando mal, estando bem, também nessa situação, como você está comentando também, das pessoas que o alcoólatra quando está com bebida, que aí se torna agressivo, coisa e tal. Quer dizer, aí já tem um agravante da bebida, que faz com que a pessoa, né, modifique o modo e transforme o pensamento também. Mas é esse tipo de coisa que eu estou falando, que eu também estou achando que foi porque essa época que fala que Jesus cuidar daquele menino obsediado, que estava ora no fogo, ora na água, quer dizer, nesses momentos que está calmo, momentos que estava atacado, né? E atacava outras pessoas, não é porque ele ia para o fogo e ia para a água, né? Que é uma figura, né? E aqui também ele fala, além de falar dele, disso que está obsediado ele mesmo, assim, aquela força que a Artemis tem, né? Porque ela sempre ia, lembrando dos ensinamentos da mãe, com no refúgio da prece. E aí ele fala que por meio do milagre da inspiração,
a claridade mental fazia com que ela prosseguisse no dever. Aí ela clareava, né? Rezava, sofria. Acho que desde o começo ela está falando que o semblante dela é de pessoa até sofrida. Mas a mãe lembra ela: você tem que galgar um monte das provações a que te propuseste, você mesmo quis. Poderia deixar eles seguirem lá o programa deles, que no caso teriam lá, seu modo de reparar seus erros, e ela já está com seu crédito tranquilo, não precisava participar, mas ela viu, ela gosta de todos eles, vai contar essa história, depois a gente vai saber. Então ela quis se entregar para ajudar, para ver se o negócio ia dar uma mãozinha, né? Aí ela pede para ela não ter desespero, porque ela estava, né, rebeldia com desespero. Isso é muito importante a gente ver, gente. Ela está com desespero. Mas ela está triste e feliz. Não, presta atenção que esse desespero pode ser uma medida de rebeldia. Por que você se desespera? Porque você não está aceitando aquilo ali que veio para você, né? Aquela situação que apareceu. E aí ele fala, quem fala aqui é a mãe dela, Adelaide. É medida de rebeldia ante os impositivos da evolução que promanam do Senhor. Ou seja, a pessoa que entra muito, ela fala, mesmo na dor justa, no caso que ela estava triste, porque a mãe dela, né, partiu, mesmo na dor justa, não pode ter desespero, porque aí você está mostrando que você não está aceitando, é uma rebeldia, cadê a resignação? Né? Então a mãe fala para ela para não ficar se lamentando e nem com queixas desnecessárias, porque isso vai gerar azedume e avinagrar o sentimento, ou seja, isso estraga os nossos sentimentos, aí começa a ter a mágoa, né? Ter a tristeza, começa a ter várias, né? Várias situações negativas, pessimistas. E ela fala para ela, presta atenção, você está descendo sem perceber para o poço de um suicídio indireto. Por quê? Porque você fica chorando, aí fica triste, aí não deve comer direito, aquela história toda. Prestar muita atenção quando a gente cai nessa energia, essa energia muito para baixo, que você também está alimentando e o seu organismo a ficar mal, e aí você pode, se mantendo assim, pode ir para um suicídio indireto. Começa o corpo todo ficar mal, você não quer comer, já não quer fazer as coisas direito, né? Aí ela fica feliz que ela vai ser mãe, mas a mãe já fala assim, ó, vai, mas calma, porque mesmo que a gente vai ter uma felicidade futura, você vai viver com teste de humildade e paciência. Não vamos construir harmonia. Isso é para todos nós, né? Ela fala com ela, mas a gente consegue construir a harmonia íntima de renúncia em renúncia, passo a passo. E aí ela pede para ele prestar atenção que o sacrifício doméstico é cruz libertadora, isso serve para todos nós, qualquer sacrifício doméstico, não é só com marido, é com filho, com irmão, com cunhado, você vai ver, com quem seja quem for, essa que as pessoas que a gente convive todo dia, tá? Ele dá em relação ao matrimônio. Quando tiver força, a gente tem que continuar, mesmo não esperando reciprocidade, o perdão vai ser sempre o perdão que vai ter aquela assim, a tônica, né? E vínculos familiares são as opções evolutivas. Então a gente vai conseguir, com isso, qual é o objetivo nosso da encarnação? É chegar à fraternidade universal. O que a gente veio para fazer aqui é a fraternidade universal. A gente se tornar. Eu até mandei no grupo aí, não sei se vocês viram, quem não viu, depois, se puder, vai assistindo devagarzinho, o vídeo que do Arthur Valadares, que está falando sobre isso, especialmente, porque eu já tinha lido o capítulo, falei, gente, ele fala muita coisa maravilhosa, porque o Arthur, ele é muito inspirado, né? E aí ele vai falar sobre essa história da fraternidade nossa, da gente se tornar, no final das contas, não precisa mais nem, não vai ter essa a configuração mãe, pai, irmão, mulher, nada. Todos nós, o nosso caminho é se tornar irmão. Nós já somos irmãos, a gente já sabe, mas a gente vai se sentir como irmãos, é a fraternidade universal. E aí ela fala para ele, não desfaleça nos testemunhos. E aí nós terminamos o capítulo 1. Alguém comenta mais alguma coisa aí, porque senão eu vou ficar falando sozinha aqui hoje. Não, Su, sabe o que eu me lembrei? Lembrei daquela frase, que a felicidade não é desse mundo, né? Interessante, não é. Então, você tem os seus altos e baixos, você nunca está tranquila, navegando em mar, calmo, sereno, né? Porque a felicidade não é daqui, a verdadeira, né? Felicidade absoluta, né? Relativa a Sim, gente a consegue. verdadeira, né? A A verdadeira, absoluta, né? que é relativa, você vai fazer sua vida e você pode São viver. só os momentos, né, que a gente vai Exatamente. Não, e ter, você vai vive juntando. feliz.
Com você É, mesma. Pode ter momentos de alegria e de isso. tristeza, mas você está feliz com o quê? Com o que você já conseguiu conquistar? Você já está agora, né, É, se sentindo melhor do que você já era. é, Você percebe que você está se esforçando. Isso é isso. o nosso dia a dia. A gente perceber que a gente está se esforçando, que a gente está aceitando melhor as É uma coisas, conquista né? diária, né? A Uma conquista diária, diária, não. passo a passo, devagarzinho. Então, nisso, Momento a a gente já fica momento. feliz, né? É uma felicidade para a gente, mas É, momentos de alegria e tristeza vão ter o tempo todo. Você pode estar o alegre, pode estar tempo todo. triste, mas está feliz por dentro, porque você está fazendo o seu melhor. Não está dando certo, seja lá o que for, mas você está fazendo o seu melhor, né? Então, é realmente, quando É o melhor, feliz nas nossas batalhas, né? Nas nossas dificuldades também, né? Aproveitando o outro lado daquela dificuldade, né? Olhar para os dois lados, né? e porque tudo vai depender do modo que a gente encara a vida, como a gente está levando em consideração tudo Sim, que acontece, entendeu? Isso aí é um trabalho de é, autoconhecimento muito importante, a gente parar de ficar olhando para o que o outro está fazendo. Você tem que olhar para você, para que quando o outro faz alguma coisa, como é que você se sente? Isso aqui é o principal para você fazer o autoconhecimento. O autoconhecimento é só você que vê, é porque está dentro de você. Então você tem que aprender a lidar com o que os outros fazem, mas de maneira que você pare de ficar nesse joguete das emoções. Porque quando você passa a olhar para o próximo, percebendo os limites, não que você é melhor que os outros, não. É percebendo que cada um tem o seu modo de ser, e aí você olha, se a pessoa você quis falar uma coisa, a pessoa entendeu errado, aí você tentou esclarecer e não dá. Então você vê cada momento, você para de ficar olhando para o próximo, o que, que ele está fazendo com você, e você vai olhar para dentro de você. Como é que estou me sentindo agora? Ela está fazendo, ela está mostrando que não está gostando, então aí eu estou me sentindo mal, já me sinto inferior. Você tem que começar a trabalhar em você o modo de lidar com os outros, porque só aí você já começa a se sentir feliz, porque você olha e não se afeta tanto. Isso é porque é a treinamento. maior batalha, né? A maior batalha sua, a batalha de você com você mesmo, né? É a Exatamente. única, né? E É a a sua... única, e reflete nos outros, né? Então, Exatamente, é a hora que a gente vai saber muda, conviver. E a gente só muda a evolui, sua relação. só evolui na relação. Não tem como você evoluir sozinho. E isso está Não. se falando só na relação com outras pessoas. E aí, no que acontece? Se você estiver no lugar que o lugar é tô num monte lá no alto da montanha, então você não vai conviver com ninguém, não vai falar nada, você não. Desce quando você descer do monte, fez muita meditação, desceu, encontrou um problema sério, pronto, você já É, acabou sua paciência, acabou. você não sabe lidar com a situação, você não aprendeu, Exatamente, você não exercitou, né? exatamente. Então é isso que a gente tem que prestar atenção. O que mais que tem? 8 horas. Vamos passar para continuar o texto? Vamos embora que a gente consegue. A história são pequenos trechos, eu também resumi um pouco. Esse segundo capítulo agora vai ter umas coisas interessantes. Vou colocar, que aí vou ter um outro livro que a gente vai fazer. Deixa eu achar aqui onde. Tá aqui. Capítulo 2. Capítulo 2 que se chama Gilberto, que é o nome do filho, Lisandra, que é o nome da filha que vai nascer, e Ermelinda, que é a irmã do Rafael, que é a cunhada que vai chegar para ajudar. Então, vamos começar. O renascimento de Gilberto, que é um renascimento, né, porque nessa reencarnação de Gilberto foi o filho mais velho, trouxe ao genitor desconcertantes emoções. Ao mesmo tempo que sentia orgulho pela chegada do primogênito, diante dele sofria surda animosidade que lhe amargurava o íntimo. Parecia conhecê-lo e permitia-se nutrir forte antipatia que lhe chegava à mente, ante o delicado corpo do filhinho, causando-lhe vontade de trucidá-lo. Acreditava, nessas ocasiões, estar possuído por um furor de natureza demoníaca que o avassalava. Ignorando as raízes anteriores da vida, nas quais se sustenta a realidade física, ou seja, que existe a reencarnação, né? Pressupunha-se endemoniado, considerando o que se passava no seu mundo interior. Desde as primeiras manifestações da companheira em gestação, o senhor Rafael passou da animosidade antiga a mórbido ciúme e asco, menosprezando-lhe a dignidade, no caso da Artemis, né? A dignidade e os sentimentos nobres que lhe realçavam o ser superior. Ela sempre reagindo nobremente. Artemis, sustentada pela divina vigilância,
graças aos títulos de elevação de que se encontrava investida, porque ela já tem um mérito aí, né, que a gente está repetindo, que ela já encarnou, mas era um espírito mais evoluído, um ser que já está mais maduro espiritualmente. Então, era sustentada, sim, compreendia, sofrida, a alucinação que tomava rumo no esposo, embora solicitando a que ele recorresse à ajuda médica ou ao socorro espiritual. Tinha hora que ela falava para ele procurar, mas rebelde, apesar de filiado a uma denominação religiosa, não se permitira penetrar pelo conteúdo sublime da mensagem do Cristo. Desarmado espiritual e emocionalmente, para as arremetidas do pensamento desalinhado em si mesmo, em face da investida pertinaz dos inimigos desencarnados, então, além do pensamento desequilibrado dele, ainda vinha essas influências desses irmãos desencarnados, tornara-se fácil presa das distonias que se agravavam em doloroso processo de desequilíbrio obsessivo. Sobrepôs, porém, a antipatia que lhe inspirava o filho à vaidade masculina, dando orgulho de legar à posteridade uma prole que lhe sustentasse o nome Ferguson. Porque o filho, né, leva um nome, a filha não, já pode casar com outra pessoa, vai pegar o nome do marido. Então ele ficou com orgulho, pelo menos teve um filho que vai levar o nome da família adiante. E aí o Miranda continua contando que, apesar do sentimento infeliz, os benfeitores espirituais sugeriam-lhe estreitar o recém-chegado nos braços fortes e protetores, estabelecendo vínculos de afeição que o tempo se encarregaria de condensar e preservar em clima de elevação. Os dias sucediam-se no lar, sombreados pela instabilidade emocional do chefe da família. Artemis, em estreito conúbio de oração com o Senhor, granjeava títulos valiosos para sustentar-se na luta desigual com um companheiro atribulado. Graças a esse concurso que fluía do alto, foi que ela já tinha esse mérito, né? Foi surpreendida no segundo mês de nascimento do filhinho com a chegada de Ermelinda, cunhada e amiga, convidada pelo irmão a auxiliá-la nas obrigações da maternidade. Ermelinda provinha de círculo espiritual representativo e participava, desde vidas pregressas, do agrupamento a que agora se religava, havendo mergulhado no corpo em tarefa de renúncia e sublimação, com que se candidatava a galgar mais altos degraus de elevação, junto àqueles aos quais viera ajudar nas atuais circunstâncias ásperas. Então, ela também está ligada a esse grupo, né? Ela participou desde vidas pregressas a esse agrupamento. Ela também está ligada ao grupo, uma história antiga, assim, que também já está, ela já é também um espírito que já tem como eu coloco aqui, uma vem de tarefa de renúncia, ela provinha de círculo espiritual representativo. Então, ela já tinha uma maturidade espiritual. Sendo assim, ela contribuía para a recuperação da saúde da cunhada, que se encontrava com o organismo debilitado, e Artemis passou a bendizer a fortuna de tal concessão divina. A sua presença, de certo modo, constituiu por algum tempo impedimento à explosão de irascibilidade do irmão, mudando sensivelmente a paisagem doméstica. 2 anos após, Artemis tornou a maternidade, recebendo Lisandra, que, ao inverso de Gilberto, produziu no pai profundos sentimentos de amor. A filhinha inundou de júbilos, conseguindo uma quase transformação no comportamento que lhe era habitual. Por um processo de transferência do inconsciente, experimentou forte atração pela filhinha, que se lhe vinculava por arraigadas circunstâncias. Simultaneamente, debatia-se em dúvidas cruéis, como se sentisse magoado e traído por aquele ser dependente. Lisandra, portadora de radiosa beleza infantil, refletia os traços joviais da mãe. Parecia com a mãe, né? Meiga e afável, ela era o encanto do lar. Não obstante conquistasse todos com facilidade, caía, vez que outra, em crises de ausências que a distanciavam da realidade objetiva. Nesses momentos, olhar parado, fixo em cenas distantes, pálida, com sudorese abundante e fria, vertia lágrimas longas e inexplicáveis. Felizmente, tais ocorrências, de breve duração, não lhe produziam danos verificáveis, já que, passada a fase, logo se recuperava, embora algo debilitada. Após o sono que a prostrava, recuperava o brilho e a agitação habituais. Então, ela também tinha momentos que a gente vê de transtorno, ausência, que vai falar aqui que ela
vai seguindo também já por conta de ter no seu perispírito aí marcado com algumas culpas, né, com certeza, do seu passado. Preocupados, os genitores recorreram a um médico que lhe receitou calmantes, alimentação cuidadosa, sono reparador, conforme a terapia de então, porque estavam suspeitando de problemas decorrentes de disritmias cerebrais com incidência primária de epilepsia. Algumas vezes, Lisandra era dominada pela presença de clichês mentais gravados no inconsciente atual e ali arquivados pelos atos incorretos que os esculpiram na existência anterior, que agora deveria rever para superá-los, mediante resgate sacrificial. Então, está gravado no inconsciente, ou seja, no seu perispírito, esses clichês mentais, né? Do corpo pequenino e gentil, risonho e rosa, se debatia um espírito endividado, a quem a soberana legislação facultava sublimação, por conta da lei divina, que todos podem semear o bem como o mal, a bel prazer, onde, como e quando o desejem. Porém, serão impelidos a colher, onde e como semear, pela compulsória da reabilitação impostergada. Apesar da severidade dos códigos da justiça superior da vida, o amor do Pai sempre enriquece os faltosos com os dons essenciais, de modo que os possam aplicar nos celeiros de luz para a cultura da felicidade futura. Os interstícios dos padecimentos, os favores celestes transformam a justiça em misericórdia, com que os endividados têm diminuídas as penas, graças aos meios que lhes chegam, objetivando suas reabilitações. Acima de todos os débitos, porém, vigiam os tesouros da excelsa providência, com as flores que desabrocham inesperadas na coroa de espinhos, imposta à alma pelos resgates inadiáveis. Terminou o capítulo 2 também. Agora tem umas referências aqui, textos pequenos, eu falei, né? Bom, no Livro dos Espíritos, a história da pessoa achar que conhece, né? Aí tem o capítulo que fala simpatias e antipatias terrenas, na pergunta 386, Kardec vai perguntar: podem dois seres que se conheceram e estimaram encontrar-se noutra existência corporal e reconhecer-se? E a resposta é: reconhecer-se não. Podem, porém, sentir-se atraídos um para o outro. Muitas vezes, as ligações íntimas, fundadas em sincera afeição, não têm outra causa. Dois seres aproximam-se um do outro por circunstâncias, aparentemente fortuitas, mas que são o resultado da atração de dois espíritos que se buscam por entre a multidão. E na 386A, falar não seria mais agradável para ambos o reconhecimento mútuo? É que a gente já até comentou, né, da história do esquecimento do passado, né? E a resposta dos espíritos é nem sempre. A lembrança de existências passadas teria inconvenientes maiores do que se possa acreditar. Após a morte, se reconhecerão e saberão em que época estiveram juntos. Então, agora que eu vou colocar um trechinho do livro Inspiração, de Emmanuel Chico Xavier, para a gente ler sobre antipatia. Deixa eu fazer aqui, ó. Fazer aqui a colocação do texto. Ver se entrou aí. Então, livro Inspiração, né? Capítulo 21. Antipatia. Não ouvide, não esqueça que o passado revive no presente. Quando a aversão te visite o mundo íntimo, à maneira de nuvem, subtraindo-te a paz, lembra-te de que a divina misericórdia citou à frente da tua alma a bendita oportunidade da reconciliação, ainda hoje, com os desafetos de ontem. Qual acontece com o tesouro do carinho amealhado pelo amor, no escrínio do coração, de existência a existência, o espinheiro da antipatia é veneno acumulado pelo ódio no vaso de nossa mente, de século a século, conturbando-nos o caminho. Recorda que se o amor nos eleva aos cimos estelares, o ódio nos impele aos vales da sombra e atende à própria libertação, procurando renovar a fonte de Deus desejos em benefício da própria felicidade. A aversão, quase sempre, destaca-se de improviso, no ambiente mais íntimo da nossa experiência em comum, por desafio à nossa capacidade de auxiliar e compreender. Ou seja, é para desafiar mesmo, é um teste para a nossa capacidade de auxiliar e compreender. Então, aí já é a primeira coisa que a gente tem que lembrar quando a gente
deparar com momentos que a gente está sentindo uma aversão. Assinalando no lar ou na vizinhança, em teu círculo de trabalho ou no santuário de tua fé, roga ao Senhor, através da oração, para que as tuas energias se refaçam, de modo que a treva te encontre o sentimento por bênção de luz, exemplificando a fraternidade e o entendimento, o sacrifício e o perdão. Então, nós temos que dar o exemplo, né? Aconselha-te com a piedade do Cristo, tanta vez revelada em nosso favor, e compadece-te daqueles que te ensombram a alegria. Eiros que surgem a cada hora, na pessoa do familiar que se nos agregou à rede consanguínea, no companheiro de jornada justaposto ao nosso clima, no parente indireto que as circunstâncias nos ofertaram ao tempo doméstico, no chefe humano capacitado a orientar-nos no serviço, no subordinado trazido à cooperação na obra que o Senhor nos pede realizar. Alça a própria fé nas asas da boa vontade e ajuda-os quanto possas, de vez que antipatia superada é a anexação de mais amor ao campo de nossa vida. E mais amor em nossa vida significa mais ampla ascensão de nosso próprio espírito no rumo da luz eterna. Emmanuel. Então, é um texto que é para a gente refletir bem, né? Agora eu vou colocar aqui. Deixa eu ver o que está colocado aqui. Então, agora eu vou botar aqui o videozinho com a fala do Marcelo. Agora é aquele caso que eu tenho que ficar sempre vigiando, que eu vou botar um vídeo, mandar coisa ao som. E vamos lá ver se vai dar tudo certinho. Tomara que dê. Eu estou aqui com um livrinho novo que chegou. Entra aquelas Pagou os propagandas. R$ 320 da inscrição da OAB, Tá ligado. mas até agora não Pronto. O homem vai entender onde estão os seus verdadeiros interesses e perceber que Vamos agora. a vida, quando analisada do ponto de vista de uma única existência, ela perde o sentido. Eu estou aqui com um livrinho novo que chegou. pagou os R$ 320 de novo, da gente. inscrição da OAB, Desculpa mas aí. até agora não estudou. Chamado Jesus e Nós. Vou fazer propaganda aqui de nosso Bezerra de Menezes, ditado por Bezerra de Menezes e psicografado pelo nosso Divaldo, que fala logo no final, na última mensagem, paz no coração. E Bezerra nos diz, quando o evangelho é muito discutido, a sua vivência faz-se tarde demais. Agora, hoje, é o momento exato de nossa rendição. Não há mais tempo solar para elegermos condutas que a doutrina da verdade já nos delineou há mais de um século. Jesus espera-nos pacientemente, misericordiosamente. A humanidade, nossa família, por extensão do amor de nosso Pai, necessita de nosso carinho neste momento e não depois. Não nos permitamos arrepender pelas ações de abnegação e renúncia, olha a nossa Ermelinda que o Vitor trouxe tão bem, em favor da iluminação terrestre, em assumindo um compromisso conosco nesse trabalho de luta e transformação, de modo a apressar-lhe o conteúdo vibratório. Então, no futuro, cada qual ofereça o que estiver ao seu alcance, e se a sua for a dádiva do tamanho do grão de mostarda, com certeza reverdecerá o deserto nos corações humanos. Nunca deixemos de perseverar nos objetivos elevados. O fruto que não se apresenta hoje surgirá no momento oportuno para a ceifa de luz. Desta forma, alegrai-vos, mesmo dentro dos limites e possibilidades da evolução. O Senhor está conosco e marcha à frente. Carinho especial do servidor de sempre, Bezerra. Eu me emociono com estas mensagens.
Vamos aí com a mensagem de Bezerra. Acho que tinha mais um pouquinho para falar ali, mas eu nem sei porque eu estou vendo que tá ruim de ver na tela o que está passando, mas acho que deu para ver, né? Então agora a gente está o texto aqui também, terminamos o capítulo 2. Vou parar para a gente fazer outro comentário, porque ainda temos muito tempo aí. Hoje eu falei, o texto está pequeno, porque são as histórias, né? E essas histórias estão sendo contadas para a gente chegar depois a se ver a trama, né? A trama do destino. Então agora eu quero ver que vocês façam os comentários aí, tá, gente? Fala sobre esse pedaço do capítulo 2. O Su, eu acho um dos maiores desafios das relações humanas essa questão da antipatia. Eu acho isso, sim, muito difícil. Por quê? Porque se ela for uma antipatia de ambas as partes, que às vezes pode ser só de um lado, né? Mas se ela for de ambas as partes, é uma situação muito difícil de resolver, né? Porque mesmo que um lado assim evolua e tente, né? Se o outro tiver com a porta fechada, não tem jeito, né? Não tem jeito. Então eu acho isso assim, eu gostaria até de ter mais. Gostei desse texto que você colocou aí, né? De antipatia, né? Gostaria até de ter mais informações sobre isso, porque eu acho um desafio. Quem é que não já teve, né, isso de alguma forma na vida, como foi citado, né, até às vezes em ambiente de trabalho e tal, né? Eu costumo, às vezes a gente percebe a antipatia da pessoa e você não sente, né? Isso já aconteceu comigo algumas vezes. Eu aprendi com o tempo, né, nessas relações extra-família, né? Porque família aí já é diferente, porque às vezes há uma convivência forçada e aí as coisas se complicam. Mas, assim, nessas relações eventuais, né, de fora, né, da família, eu acabei aprendendo com o tempo a que eu dando, às vezes você fica querendo conquistar a pessoa, você sente aquela antipatia, uma animosidade, você querendo conquistar, eu acho que piora a situação. Eu aprendi com o tempo a fazer o seguinte: eu botava a pessoa numa situação de ignorá-la, não assintosamente, mas tipo assim, dando espaço para a pessoa, entendeu? Não forçar mais a presença, não forçar mais buscar uma relação. E isso deu certo algumas vezes, né? Que eu pude colocar isso em prática, quer dizer, foi com o tempo, observando assim, talvez eu tenha uma certa sensibilidade a perceber essas nuances, né? Então, eu já percebendo, ao longo do tempo, eu fui aprendendo que eu podia ter uma atuação, mas não a de querer conquistar a pessoa. E eu achei que dava mais certo dar o espaço à pessoa, ou seja, dar o direito da pessoa de não gostar de mim, entendeu? Porque a pessoa pode não gostar, e aí por que é obrigada a gostar, não é? Quando eu entendi isso, muitas coisas, muitas não, mas algumas vezes funcionou perfeitamente, inclusive, depois a pessoa realmente se achegar e tal, e aquilo se dissolver. Mas foi compreendendo, né, que a pessoa tinha todo o direito de não ir com a minha cara, de não gostar de mim, e, e dar o espaço para a pessoa, entendeu? Em vez de ficar querendo conquistar ou dissolver aquilo, né? A minha experiência foi essa. Agora, as relações mais complexas, né, que envolvem, né, às vezes, a convivência
forçada, esse aí ainda é um enigma para mim. Como você pode trabalhar internamente, mas é difícil, mesmo internamente, de você dissolver a coisa, porque a coisa é alimentada pela outra pessoa, né? Pelas reações, pelas ações, né? Então, é preciso quase uma santidade, né? Para, às vezes, você conseguir pelo menos assim, eu ainda não consigo ver essa coisa de um lado só se libertar da situação. Eu ainda não consigo ver, infelizmente. Eu sei que deve ser possível, mas Isso aí, eu mas acho bem difícil. o texto que você está falando, Desafio e tanto. esse textinho que você está falando do Emmanuel, né, que eu li aqui, esse texto mesmo fala que essa versão, qualquer essa, no ambiente do lar, na vizinhança, no trabalho, no santuário da fé, que significa para a gente a casa espírita, né? Ele é um desafio à nossa capacidade de compreender, nossa capacidade de auxiliar, e com isso a gente conseguir transformar isso nesse entendimento, a gente vai exemplificar a fraternidade, porque o que acontece? É o que eu estava até falando antes, nós é que temos que modificar o nosso modo de agir com os outros, porque que eles possam fazer, falar, a gente olha a pessoa, né, como, até com antipatia, ou está me olhando com cara de nojo, sei lá o quê. Isso aí, então, é problema da pessoa, né? Eu vou ser como eu sou, né? Falar com todo mundo, conversar com todo mundo. Se a pessoa não quiser falar, não quiser cumprimentar, a gente respeita. Mas tudo é uma questão de exercício, desafio para a gente. Porque quando aparecem essas pessoas, aí é que a gente está sendo testado. Porque vivendo no mundo, igual a gente fica lá na casa espírita, todo mundo se Quem entende. incomoda, né? É o verdadeiro nosso lar, meu irmão, meu amigo, todo mundo pensa igual, parecido, e sim, aqueles amigos em comum. É muito bom. Mesmo que a gente tenha um amigo que discorda e tudo, mas sempre de forma diferente. A hora que se enfrenta uma antipatia, que pode ser antiga, né, de outra existência, como é o caso como você falou, na família. Na família, geralmente, é esse intricado que vem de tempos. Não é nada que foi jogado, é para você aprender, não é para você reparar, entendeu? Então, nesse caso, é mais profundo, porque aí é que ele coloca aqui, não deixar isso virar ter um ódio, uma mágoa, você começa igual o caso do pai aí, tu vê o Rafael com vontade de estrangular a criança, que era profundo que sentia, né? Então, assim, você lembra, tá, como ele coloca aqui. Eu já vi o caso de uma mãe. Então, eu também já vi Já casos vi o caso de uma mãe. com E problema na filha. ela queria ter filho, não engravidou sem querer, não. Casou, legal, tal, aí depois engravidou. Quando engravidou, não Já queria aconteceu. fazer enxoval da criança, não queria nada. Hoje em dia já é um rapaz, é um homem já, né, e tal. E eu nunca soube de nada ali, porque não é uma pessoa próxima a mim, não, mas eu soube Mas a dessa gente situação. entende, né? A gente E era a entende. mãe, né? A mãe. É a Já mãe com o pensou a filho mãe? alguma Não é que ela coisa não que tem. quisesse. É igual também eles falam, e isso é comprovado também, eu já vi, não sei qual livro espírita, que quando a mãe começa a vomitar muito e rejeitar muito a gravidez, aquele espírito, eles têm um negócio entre eles, ou ela não estava querendo, não assim, está querendo, queria ser mãe, mas aquilo tudo é um meio de demonstrar aquela falta, aquela aversão mesmo. Então, isso aí é uma coisa mais profunda. Como você está falando em relação às pessoas do dia a dia nosso, também sempre aproveitar a oportunidade para utilizar aquela situação para você falar, bom, se eu não estou conseguindo, estou olhando, o santo não está batendo com o da fulana, então você consegue ver a pessoa contigo, você usa isso para ir treinando. Aí a colocação, como ele fala aqui, você tem que isso é uma bela oportunidade para você desafiar essa capacidade de auxiliar, de compreender, e você vai botar um sacrifício. Qual é o teu exemplo ali? De mostrar fraternidade. Não é aquele, meu irmão, entre dentes, mas é um irmão que você olha, meu irmão que tem algumas limitações em relação a você, e você não pode resolver, você faz o seu melhor. Denise quer falar, fala aí, Denise. Dá o direito da pessoa não simpatizar comigo, ou até não gostar de mim, mesmo às vezes nem conhecendo, eu acho que já é uma fraternidade, porque estou respeitando o direito da pessoa, não vou obrigar, não, você tem que gostar de mim, né? Porque eu não suporto não ser gostada por alguém. Não,
Se a pessoa não gosta de mim, eu também. A gente também, né, não adora todo mundo que chega perto da gente ou com quem a gente convive e tal, né? Ou lida, né? Então, né, tem que dar ao outro também o direito, né? De às vezes o Exato. santo não bater, às vezes não bate, mas às vezes comigo já aconteceu algumas vezes depois a própria pessoa chegar para mim e dizer que não ia com a minha cara, mas depois que me conhecer um pouco melhor, gostar, né? Mas assim, eu aprendi isso, não insistir, Então, a entendeu? gente vai Porque eu aprender. acho que eu aprendi para mim, eu acho que funciona agora nessas relações mais, né, superficiais, né? Denise, agora fala aí você. Nessas relações mais distantes, que não são familiares, aconteceu comigo, eu era bem jovem, eu entrei para trabalhar e eu achava um rapaz muito saliente, não conseguia ir com a cara dele, e eu acho que, como eu tinha, assim, acho que complexo de princesinha, sabe? Então, acho que ele também não ia com a minha cara. E aí, engravidei, tive meu filho. Meu filho abria os braços para esse rapaz e abraçava ele, e esse rapaz abraçava meu filho e pegava a laranja, descascava, dava na boca. Eu tive que começar a vê-lo de maneira diferente. Às vezes, tem que vir uma terceira pessoa para que você comece a gostar daquela pessoa que você não gostava. Isso é um caso. E aí, quando essa antipatia é na família, que você sente que, pô, por que que não gosta? Por que que está assim? Eu aprendi que na hora que você vai fazer suas orações à noite, você peça para que o seu anjo guardião ofereça uma flor clara, uma flor branca ou uma flor de cor de rosa para o anjo guardião dele, que ele receba. Você se imagine isso, vibre nessa coisa. Imagine ele recebendo essa flor e sorrindo, e você sorrindo para ele. Olha, você pode não acreditar, Regina, né? Você pode não Ah, acreditar, a Sandra Sandra. que falou. Você pode não, Sandra, você pode não acreditar, mas a relação melhora muito. E isso é o que já aconteceu muitas vezes. Todas as vezes que começam a se bicar de novo, dentro da família, começam a fazer isso de novo, que de vez em quando você esquece, né? Passa, começa a melhorar a relação, aí você melhora, você faz isso de novo. Melhora muito, Sandra. Pode ter certeza que é oração e é vontade de melhorar, vontade, vibrações jogadas no astral com mais amor, com mais carinho. Isso melhora, pode ter certeza. Qualquer tipo de antipatia. Isso aí, boas dicas, cada um com sua estratégia. Eu também costumo rezar quando a pessoa talvez está uma coisa diferente. Faça aquele ho'oponopono, que é a gente pensa na pessoa, aí você fala, eu sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grata. São 4 frases que você fala, não precisa estar que está saindo, você vai já jogar uma vibração diferente para aquela pessoa. Então, você está vendo que a situação está esquisita, você começa a falar essas frases pensando na pessoa, e aí, de repente, aquilo ali vai modificando a vibração de você para aquela pessoa, e ela pode sentir ou não, porque pelo menos você modifica a sua, entendeu? Você fica melhor. E aí também essa é outra estratégia, você fazer oração para a pessoa, pedir que a Maria abrande o coração dela, e por aí vai, cada um com a sua técnica, né? O É, importante é que a gente se sinta sempre bem. Então, assim, você tem que estar se sentindo. aberta para ficar feliz, né? Exato, e se você está sentindo que você está vibrando no bem. Porque se a gente tiver com uma vibração que não é, É né, bem, aquele negócio de mágoa, de ressentimento, ou que, pô, fulano fez assim comigo, até aquela hora que você está sentindo uma sensação esquisita que você não está bem. Então vamos lá trocar, né? Vamos trocar o pensamento, como a gente já falou da outra vez, vamos trocar o pensamento. Questão de treino, Joana Dias já falou. Bom, vou fazer o seguinte, vou ler o terceiro capítulo, que também é pequenininho, e a gente acaba comentando o resto, que o terceiro não tem nem. Deixa eu botar aqui. Não tem nem muito comentário. Então vamos agora para. Já falei isso aqui, já falei isso aqui. Bom, então, capítulo terceiro agora, presença da amargura. Agora que o negócio começa a esquentar para o lado do Rafael. A família Ferguson ajustava seus programas afetivos
em prol da própria redenção. Estava todo mundo em redenção ali. Lisandra podia ser comparada a um anjo bom em relação ao genitor. Este não conseguia dissimular a preferência pela filha, embora o garoto não lhe causasse qualquer repulsa consciente. Já tá, melhorou já um pouco, né? Estava querendo estrangular a criança, agora está melhorzinho. Associado à filha afetivamente por acontecimentos complexos do passado, que a gente não está sabendo, ele tentava identificá-la nos secretos escaninhos da memória, sem que lograsse êxito. Lógico, nem pensava em reencarnação. Não obstante, a pequena, que demonstrava sentimentos antagônicos em relação ao pai, em algumas ocasiões se fazia afável e carinhosa, enquanto outras vezes demonstrava temê-lo. Durante as ausências que a menina tinha, né, que eu falei que ela desde pequena tinha umas ausências, que estavam se tornando mais miúdas, né, acontecendo mais vezes, com a sucessão do tempo, diminuíam as resistências da criança, que atravessou toda a infância, padecendo as estranhas constrições da enfermidade insanável. Era cometida de pesadelos apavorantes, de que despertava com expressões típicas do autismo, alheada, só volvendo a lucidez após grandes esforços dos genitores aflitos. Em decorrência disso, seu caráter passou a experimentar sensíveis modificações, tornando-se triste, quando não facilmente irritável, denotando agravamento paulatino do mal que lhe minava a organização física e mental. O genitor, nas longas viagens de negócios, curtia difíceis angústias que lhe afetavam o temperamento. Temia pela notícia de uma desgraça no lar, particularmente em relação à jovem. Mesmo não sendo um homem culto, possuía alguns conhecimentos sobre a vida, mediante o autodidatismo da luta cotidiana. Então, ela aprendeu sozinho, né, com a vida, como a gente fala. Não conhecia sequer os rudimentos da psicanálise. Entretanto, estava informado, mal informado, aliás, né, que me lembro da época que ressalta aí, que estava mal informado, das questões pertencentes à libido, em que se sustentam as investigações de Freud. Nas rodas boêmias dos viajantes, apesar de impor-se fidelidade conjugal, sempre ouvia referência sobre o assunto e esclarecera-se sobre os complexos de Édipo e de Electra, atormentando-se ante a ideia infeliz de que sua preferência pela filha seria de natureza incestuosa. Sabia, porém, que não era e reagia, porquanto, mesmo portador de algumas debilidades, se fixava em estritas linhas de conduta moral e honradez sexual. Faltava-lhe o conhecimento das existências múltiplas do espírito, a fim de analisar com segurança a questão palpitante. Que aí, se ele conhecesse isso, ele talvez estivesse mais seguro, mais tranquilo. Não era, portanto, a atração de ordem física que imantava Rafael e Lisandra, mas certo, a incontrolável força procedente do passado espiritual de ambos, ao impositivo das leis divinas que organizam os destinos humanos, através dos mapeamentos ressarcidores que promovem o equilíbrio da economia espiritual na programática da evolução. No programa reencarnatório, fizeram o mapeamento e aí foi isso que foi acontecer. Pegou aqui, fulano de cá, nós só vamos saber tudo depois quando terminar a história, mas já sabemos que tem entre ele com a filha, ele com o filho, né? Então, embora preocupado com a saúde da filha, ele fez-se mais sociável e gentil com a esposa e também com a Ermelinda, por quem nutria imenso respeito e profunda gratidão, em decorrência do seu espírito de sacrifício junto à família. Gilberto, enjaulado em si mesmo, sentia-se como carga sobre o pai, apesar dos desvelos maternos. Sisudo possuía o seu mundo à parte. Não detestava a irmã, nem a amava. Apiedava-se dela quando a via cair nos desmaios, ou durante as crises noturnas dolorosas, incessantes. O tempo ajudou a acostumar-se com a situação, fazendo-o quase indiferente ao drama doméstico. Não faltavam pessoas simples e de boa vontade que aconselhassem os Ferguson a procurar a ajuda do espiritismo para a problemática da filha. Então, muitas pessoas percebiam que aquilo poderia ser, no caso da menina, não falavam do pai não, mas da menina que poderia ser uma obsessão. Vinculados, porém, às ideias religiosas retrógradas, preferiam consultar incógnitos, ou seja, escondido, eles consultavam charlatões e exploradores para assumirem decisão, no caso seria mais o Rafael, né?
fazendo isso, ao invés de assumir a decisão de procurar uma sociedade capaz de os socorrer com o esclarecimento correto e a terapêutica específica utilizada em tais casos, no caso de uma casa espírita, né? Com a adolescência, Lisandra começou a apresentar sinais de hebefrenia clássica, que a gente já estudou isso muito tempo atrás lá no primeiro livro. Voltou? Voltou aí, gente? Alguém responde? Gente, a luz acabou aqui. A chuva deve estar chegando. Cortou aí para vocês, né? Voltou agora? Voltou, mas saiu o texto da tela, Já vou tá? botar. Aqui apagou a luz, então vou dar uma faladinha aqui terminando o texto. Se acabar de novo, já viu que o negócio aqui, porque também está vindo a chuva, deve estar acabando a luz por causa disso. Vou colocar aqui. Falta só uma. Tá, falta pouquinho. Então vamos terminar. Então aí a menina na adolescência começou a apresentar sinais de epifania clássica, que a gente já estudou, que é uma forma de esquizofrenia que surge na puberdade, com incoerência na fala e nas atitudes, comportamento tolo ou inapropriado, tipo uma esquizofrenia, que já se expressavam com cargas obsessivas de grave teor espiritual perturbante. Nessa ocasião, o Rafael foi vitimado, aí começou a acontecer coisas com o seu Rafael. Foi vitimado por uma série de problemas orgânicos, em plena convalescência. Ele começou a ter os problemas, aí ele começou a ver que tinha cãibra nas mãos, nos pés, e passou a experimentar a sensação de perda de sensibilidade tátil. Surgiram umas despigmentações cutâneas que levaram ele apreensivo para consultar o dermatologista. E aí o dermatologista, quando viu, verificou que era mal de Hansen, né? Em grave fase de desenvolvimento, que podia ameaçar a família, a comunidade, e ele não falou nada para o Rafael. Ele ocultou o diagnóstico e falou que ele tinha que buscar um outro colega, que era o especialista, em caráter de urgência. E sem saber exatamente o mal que era portador, intuído, porém, pela divina inspiração, que aí ele ficou desconfiado, né? Antes de rumar para o consultório, ele foi no lar dele, foi lá na casa dele, impregnado de angústia e desespero. Chegando lá, em silêncio, ele entrou no lar, ficou olhando tudo, todas as cenas da casa, para como se estivesse guardando aquilo ali, né, na alma dele, para ficar lembrando depois no futuro. Não se encorajou a beijar os familiares. Algo lhe dizia que aquela era uma despedida. O semblante dele estava assinalado pela dor. E aí a esposa percebeu e perguntou para ele o que era. Nessa hora, ele deu-se conta, naquele momento, de quanto a amava. Desejou suplicar-lhe perdão e ajuda, mas conteve a vontade, se desculpou com o espírito em alucinação, o corpo a doer, e foi embora. Foi para a clínica que o cara encaminhou, que era a clínica que é leprólogo, né? Especialista. Sentia-se avançando para o matador. Doutor Armando Passos, que é o leprólogo, acostumado aos dramas dos colhidos pela severa enfermidade expurgadora, ou seja, a lepra e a mal de Hansen é uma enfermidade expurgadora, tá? Ele é justamente para a pessoa reparar. Ele foi logo sincero demais, demasiada sinceridade. Não há dúvida, o senhor é portador do mal de Hansen, de lepra, como é vulgarmente conhecida a enfermidade. Sou obrigado a interná-lo num sanatório próprio. Sua vida agora pertence ao Estado, encarregado de zelar pela população. Não digo que o senhor seja uma ameaça, porém, convenhamos, é um perigo para a coletividade. Se o senhor ama a sua família, é de bom ouvido que os poupe ao escândalo de ser levado à força, ou, o que é pior, ao contágio. Certamente submeteremos todos da família aos exames competentes, a fim de verificarmos se já houve, por acaso, alguma contaminação. A palavra e o diagnóstico desabaram sobre o senhor Rafael, esmagando suas forças enfraquecidas. Sem conseguir articular a palavra, com a garganta túrgida e a alma em febre, assentiu com a cabeça. As lágrimas desataram em abundância. Aí o doutor Armando fala: compreendo sua dor, avisaremos aos seus e cuidaremos de tudo. Não se preocupe, o senhor seguirá daqui diretamente para o Lázaro. E ele não completou a palavra, porque ele estava totalmente destro, já o jeito de falar dele já era
daquela maneira, estava acostumado, só que aí ele lembrou, né? A consciência dele bateu no momento, fez ele lembrar que ele estava diante de um paciente que ouvia uma cruel sentença e necessitava de solidariedade humana. Aí ele continuou falando com ele, tomou as providências de praxe, que é o doutor Rafael não podia nem voltar para casa. Nessa época, as pessoas que eram detectadas com lepra tinham que ir direto para os casarões, né? Tomou essas providências para transferir ele para o casarão semi-abandonado, onde os réprobos do pretérito espiritual culposo ressarciam os débitos na áspera posição atual. Ou seja, é ali, nesses casarões, que juntava aquele pessoal que tinha lepra para estar ali ressarcindo seus débitos. Antes de se despedir do médico, informado de que a família seria notificada posteriormente, Rafael escreveu o recado à esposa, que a tudo ignorava, esclarecendo a necessidade de uma viagem urgente, prometendo notícias depois. O médico comprometeu-se a enviar o bilhete à destinatária, enquanto ele seguiu para o cumprimento da pena impostergável, sentenciado pela legislação divina e incorruptível. Na alma aturdida, o Sr. Ferguson, sem o amparo de uma fé palpitante, não possui o socorro das estrelas morais que fulgem esperança no céu das aflições. Deixou-se sucumbir ante a situação maceradora que o impelia à revolta, em que mergulhou sob o estugir do ódio, em forma inicial de ira que o dilaceraria no futuro, como ácido, a requeimá-lo por dentro. Terminamos também o capítulo 3. Então, foram 3 capítulos num dia só, o texto é mais uma início da historinha, né? E o que a gente está vendo aqui agora é que ele agora já começa no caso ele, né, com ele mesmo, no seu perispírito deve estar marcada essa expiação, que vai ser passar por isso aí. A família também vai passar por problemas, porque sem ele, que traz o sustento para casa, elas também vão passar por problemas. E aí nós vamos ver nos próximos capítulos a situação que vai ficar a família. Quem tem alguma coisa para comentar aí, gente? O que vocês acharam? Mostra bem que essa doença é sempre uma doença de expiação, né? Essas doenças mais sérias, a gente sabe que a pessoa está ali reparando, resgatando, tudo bem. Pode ser uma missão para mostrar como é que a pessoa aguenta aquilo ali. A pessoa fazer isso, ela tem que estar com um cabedal muito grande, porque para você só mostrar que aguenta uma doença, não está mostrando muita coisa, né? Você tem que estar ali, como foram alguns que já aconteceram. Tem o Jesus Gonçalves, que eu sei que é um espírita que foi acometido de lepra e passou a vida inteira que ele estava lá fazendo vários trabalhos, então mostrou. Também estava reparando, né? Segundo fala sobre como foi a vida dele, reparando algumas coisas do passado. Tem aquele outro também que ficou de cama, que era o Jerônimo Mendonça, que é chamado de Gigante Deitado, que é outro que passou a vida inteira deitado, sofrendo horror, mas também mostrando, demonstrando e fazendo palestras e tudo. Então, esses são raros os casos. A maioria é gente que precisa depurar o seu espírito, né? Depurar todas aquelas chagas que estão no perispírito para que aquilo fique limpo. Para conseguir, como fala lá na parábola de Jesus, ficar com a roupa da veste nupcial, né? Que é a veste nupcial, que é o nosso perispírito, quando mostra que está lá no matrimônio, tem um que não está com a veste nupcial, seria isso, não está com o perispírito já em dia, porque você tiver com muitas chagas e você vai ter que estar reparando aquilo, como fala, né? Vai no ceitil por ceitil, você tem que reparar aquilo antes de, quando fala, botar lá, você vai botar sua contribuição lá no gasofilaço, mas antes disso, volta e se reconcilia com seu adversário. Sempre em função de que a pessoa precisa trabalhar isso, trabalhar o perdão, o amor, lidar com as pessoas com a ligação de irmão mesmo, a fraternidade universal, porque é o nosso destino, é todos ficarmos como irmãos, ninguém mais vai ser nem ligação de pai, de mãe, de filho, vamos todos, quem hoje é nosso filho vai ser nosso irmão, quem foi nossa mãe vai ser nossa irmã, e nós somos todos filhos de Deus, né? E Jesus, nosso irmão maior, e essa é a mensagem final mesmo da história. Quem mais quer falar alguma coisa? A gente poder terminar, que daqui a pouco acaba a luz de novo, porque teve uma interrupção aí, está querendo chegar aí, deve ser a chuva. Hoje, cadê a Cláudia? A Cláudia disse que vai fazer a oração final, então ela disse que quer fazer a oração, teve comigo, falou que quer fazer a oração final. Cláudia vai poder fazer?
Já são 10 para as 9, então acho que a gente, já que o povo hoje não está querendo comentar muito, também a gente está sem historinha. Cláudia quer fazer oração? Se não for a Cláudia, Carla está aí também, né? Pode fazer. Estou aqui. Tá aí. Então vai, que acho que a Cláudia também não ligou o microfone. Então vamos fazer a nossa oração para terminar, porque já são 10 para as 9 e estou com medo de acabar de novo sem a gente agradecer, né? Vamos lá. Vamos lá, Carlinhos. Então, vamos lá. Senhor, Jesus amado, amigo, muito obrigada por esses momentos em que nós podemos confraternizar com esses conhecimentos que nos são chegados, para nos orientar para as nossas vidas, para as nossas lutas dessa encarnação. Obrigada, Senhor. Obrigada, Manuel Filomeno de Miranda, Divaldo Franco, por essas obras tão esclarecedoras para as nossas vidas. Possamos estar novamente reunidos aqui na próxima semana para continuarmos esse estudo tão maravilhoso. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, que possamos estar juntos semana que vem. Então, semana que vem, pelo menos mais 2 capítulos, porque são textos pequenos, e vamos em frente. Daqui a pouco a história vai começar a fazer mais suspense, por enquanto estamos só tomando pé da situação. Gente, foi ótimo. Beijo para todos, boa Tomando noite gostinho, né? e Boa até noite, a boa próxima. noite. Até a Boa próxima. noite. Boa noite, Boa gente. noite. Boa noite.